Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se você gosta de tudo isso, aproveita aí a oportunidade, dá uma vasculhada no canal. Se você curtir, se inscreve, ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas. Se você já está inscrito, já é de casa, bem-vindo de volta. A nossa resenha de hoje vai ser sobre quadrinhos. A gente vai conversar aqui, bater papo sobre Doutor Estranho, uma realidade à parte. Eu tô aqui com o encadernado da Salvat, daquela coleção que reúne histórias clássicas da Marvel, né, com a numeração romana. E aqui, se eu não fiz a conta errada, a gente vai ter aproximadamente 11 histórias publicadas nas revistas Marvel Premiere de 9 a 14 e Doutor Estranho volume 2, 1 a 5. Histórias ali da década de 70. Olha só, Doutor Estranho e Multiverso da Loucura, o filme tá vindo aí, provavelmente estreia em maio, salvo engano. Será que as histórias aqui desta edição podem ter alguma coisa a ver com o filme? Multiverso da Loucura e tudo mais? Bom, a gente nunca sabe de onde pode pular uma referência. Não acho que o roteiro aqui possa servir de base para alguma coisa do filme. Acho que não. Mas as histórias daqui são histórias clássicas, tem algumas coisas bastante importantes e relevantes na cronologia do Doutor Estranho que acontecem aqui. Então, referência a gente nunca sabe de onde pode pular. Antes da gente entrar propriamente nas páginas da revista, para eu mostrar um pouquinho para vocês, eu queria fazer aquela contextualização básica, porque eu acho que é interessante para a gente compreender melhor o clima e a atmosfera aqui dessas histórias. Então olha lá. Essas histórias foram publicadas originalmente ali, início dos anos 70, 1973, para ser mais preciso. O Doutor Estranho, enquanto personagem, já existia há 10 anos, ou seja, ele estreou em 63. Então, muita gente considera essa fase, que aliás, só para fazer a referência, foi escrita pelo Steve Englehart e desenhada pelo Frank Brunner. Essa fase representa a renascença do personagem, vamos colocar assim. É um segundo grande período de histórias dele, depois do período original com o Stan Lee e Steve Ditko. Ou seja, a gente vai, tanto que eu falei no início, que as histórias aqui é da Marvel Premiere e do Doutor Estranho volume 2. Fez tanto sucesso que o personagem ganhou a segunda revista solo da carreira, né? Então olha lá, aqui o clima das histórias vai pular para aquele lado mais bizarro, metafísico, até estranho, com perdão do trocadilho, né? Porque assim, ameaças cósmicas, ameaças mágicas, mas de uma maneira diferente do que estava sendo contada até então. Aliás, a década de 70, de uma maneira geral, na Marvel, representou um período de efervescência, de muita inovação, ou pelo menos tentativa de inovação. Eles quiseram quebrar conceitos, misturar conceitos diferentes com histórias de super-herói, ou seja, era um grande caldo que estava rolando ali na época, e isso atingiu também o Doutor Estranho de uma certa maneira, né, provocando essa renascença que eu falei das histórias, o interesse renovado pelo personagem, né? E realmente são histórias bacanas, são histórias de qualidade, são histórias interessantes, e a gente vai ter aqui, para vocês terem uma ideia, em termos de vilões, a gente vai ter o Barão Mordo, a gente vai ter o Adaga de Prata, que, salvo engano, eu acho que não apareceu mais depois disso, pelo menos eu não tenho memória, mas não deixa de ser uma tentativa de criar um vilão interessante e novo. A gente vai ter o Cize-Neg, que se você não leu ainda essas histórias, leia e preste atenção nesse vilão, porque quando eu disse que as coisas eram estranhas e bizarras, eu não estou exagerando, mas não vou dar spoilers aqui. E a gente vai ter também Shuma-Gorath. Se você não conhece o personagem, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Foram nessas histórias aqui que o Shuma-Gorath apareceu pela primeira vez. Ele é uma clara influência das histórias do H.P. Lovecraft nas histórias do Doutor Estranho. Vocês vão ver que é impossível que essa criatura não tenha saído de uma mente parecida com a do Lovecraft, enfim. E outras referências, né? Alice no País das Maravilhas, ou seja, é toda uma salada que eles fizeram aqui, o Englehart e o Frank Brunner, mas deu certo. Foram histórias interessantes, foram histórias relevantes para o personagem, talvez por isso elas estejam sendo republicadas até hoje. Além disso, a gente vai ter mais algumas curiosidades interessantes para falar, mas isso um pouquinho mais para o final. Deixa eu começar a mostrar aqui a revista para vocês, porque eu já falei bastante. A gente vai ter aqui, olha, uma primeira mostra do traço do Frank Brunner. Eu não lembro de ter lido alguma coisa que ele desenhou antes disso aqui do Doutor Estranho. Realmente não lembro. Mas eu gostei do traço dele. Ele traz umas composições de cena bacana. E à medida que as histórias vão avançando, o traço dele vai ficando mais solto, vamos colocar assim, né? Mas eu acho que vale a pena conhecer. E é um traço que me agradou bastante, realmente. Deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho. Olha só. E pra gente já ir entrando na questão das curiosidades, eu vou começar justamente com esta aqui, da Marvel Premiere 10.
A Marvel Premiere 10 foi a edição de estreia do Shuma-Gorath. Ou seja, na verdade ele foi citado na edição anterior, mas aquela primeira aparição e tal, completa, foi aqui na edição 10. Como eu falei, o personagem ele tem uma clara inspiração nas histórias do Lovecraft. Olha só, deixa eu separar aqui uma imagem para vocês. Ou vai dizer que não? Olha só. Vai dizer que isso aqui não tem maior cara de horror cósmico, né? Olha aqui. Então, essa renovação dos inimigos ou essas influências novas nas histórias do Doutor Estranho contribuíram para que o personagem fizesse novamente sucesso, né? Alcançasse ali topos de venda e tal, tanto que ganhou uma revista solo algum tempinho depois. Fora isso, não bastasse essa estreia, a gente tem nesta mesma edição a morte do ancião, o mestre, o professor do Doutor Estranho. E é justamente aqui nesta edição, por conta da morte do ancião, que ele vai assumir o título de Mago Supremo da Terra. Ou seja, antigamente, olha só, tá aqui, ó. Deixa eu tentar aproximar aqui. Aqui ele recebe o título de Mago Supremo como herança, vamos dizer assim. Porque antigamente ele era conhecido só apenas como o Mestre das Artes Místicas. Na verdade, esse título de Mestre das Artes Místicas continuou sendo usado por bastante tempo, até que depois decidiu-se dar mais ênfase a esse fato, dele ser o Mago Supremo da Terra. Continuando na questão das curiosidades, a gente vai ter também, aqui na Marvel Premiere 11, olha só, o que aconteceu. Apesar desse sucesso do Doutor Estranho, algumas vezes, por 2 vezes, a produção das revistas atrasou um pouco. E uma prática que era comum na época, quando isso acontecia, era fazer o quê? Republicar histórias antigas, para dar tempo da equipe criativa corrigir lá e adiantar o cronograma, enfim, vencer o atraso. Aqui aconteceu isso por 2 vezes, como eu falei, só que a solução que eles deram, qual foi? Além de republicar, o Engelhardt e o Frank Brunner produziam ali algumas páginas, 2, 3, 4, não sei, para fazer tipo uma introdução e um desfecho para aquela história, ou seja, fazer um link com o que ia ser republicado com o que estava rolando atualmente nas histórias do personagem. Então isso ficou bacana. Na primeira vez que isso aconteceu, na Marvel Premiere 11, eles republicaram aqui as Strange Tales 115 e 117. Então, olha só, mais um pouquinho da arte do Frank Brunner. A gente tem esse prólogo aqui, né, de material inédito, original, e aí depois começa a republicação das histórias antigas. Nesse caso aqui, a gente vai poder acompanhar alguns dos primeiros confrontos do Estranho com o Barão Mordo, que era o que estava rolando na cronologia presente, vamos colocar dessa maneira. Mas é interessante porque você vai revisitar aquele personagem e eles sempre conseguiam fazer um link, ó, porque aqui no final tem mais coisas, né, tem mais material inédito. Então é como se o Estranho fosse lá, rememorasse o que estava acontecendo nas histórias republicadas e aí tirasse uma conclusão disso para aplicar nas histórias do presente. Foi uma solução criativa, foi uma solução interessante e ficou legal. Além de dar oportunidade para quem não tinha lido, ou para quem não leu ainda, de revisitar histórias ainda mais antigas, clássicas do personagem. Olha só. Para vocês terem uma ideia aqui de novo do traço do Brunner, eu gosto muito dessas cenas que ele cria, dessas composições. O Doutor Estranho não é um personagem muito conhecido por grandes poses, tipo Homem-Aranha, sei lá. Mas o Frank Brunner cria umas coisas legais aqui, umas imagens bastante interessantes. A segunda vez que isso aconteceu... Ah, olha só, para não dizer que eu não mostrei, olha aqui, mais cenas bacanas do Brunner e influência direta de Alice no País das Maravilhas. Essa aqui é chapada, não tem como não reconhecer. A segunda vez que a revista atrasou já foi na revista solo do Doutor Estranho, Doutor Estranho 3. E aqui, o que foi republicado saiu originalmente em Strange Tales 126 e 127. Mas, de novo, olha, a gente vai ter aqui o prólogozinho, a introdução, aqui de uma página só e já começa a republicação. Neste caso aqui, o material que foi republicado vai meio que reapresentar a personagem Clea, né? Olha só. O primeiro encontro do Doutor Estranho com ela, com Dormammu e tal, então meio que dá uma revisitada na origem da personagem. O que é interessante também, se você de repente não conhece, aqui você tem uma oportunidade de entender mais ou menos como a relação entre os dois começou. Porque a Clea é uma das personagens coadjuvantes que aparece, se não em todas, quase todas as histórias dessa edição aqui. Ela ainda não apareceu no cinema, né? Então quem sabe se aparece uma ponta, uma referência a ela nesse filme novo. Enfim. Além disso, não bastasse a gente revisitar esse momento importante na cronologia do personagem, essa edição
também vai republicar um outro momento crucial para o personagem. Foi nesse primeiro encontro com a Cleia, por conta da vitória do Doutor Estranho contra o Dormammu, que ele recebeu de presente do ancião o manto da levitação, a primeira versão do manto, né? E o olho de Agamotto. Ou seja, originalmente o personagem não possuía esses apetrechos mágicos tão característicos. Então aqui a gente tem uma oportunidade de revisitar esse momento e relembrar como o Estranho adquiriu seus equipamentos mágicos, né? E aí depois a história seguia, né? Retomava ali o passo onde ela estava, olha só, e seguia adiante. Como eu falei, são histórias bastante interessantes, são histórias bastante legais de se ler, divertidas de ler, que eu acho que é o mais importante, e, por consequência disso, apresentam momentos interessantes e relevantes para a cronologia do personagem. Por isso que eu trouxe aqui para conversar com vocês, para mostrar aqui um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu só mostrar aqui o Adaga de Prata que eu falei, só para vocês terem uma ideia aqui dele. É um personagem caçador de bruxos, vamos colocar dessa forma, né? Uma origem interessante, assim, para a época, que misturava diversos elementos. Como eu falei, na década de 70, a Marvel era um grande caldeirão que misturava diversas ideias. Algumas deram certo, outras não, mas foi um período certamente interessante da editora que vale a pena você conhecer. Bom, eu vou ficando por aqui. A dica de hoje foi essa, espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aí o seu like, o seu dislike, seu comentário, se você já tinha lido, se você curtiu as curiosidades, o que você está esperando de repente do filme do Doutor Estranho. Depois a gente pode revisitar isso aqui para ver se teve alguma referência, enfim. E não deixe de conferir aí as sugestões de vídeo que vão aparecer no finalzinho. A gente se encontra numa próxima resenha.